Olá meus amigos, seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Wander Souza. Hoje eu trago para você aqui mais uma planta medicinal incrível, que é o guaco. É uma planta sensacional, cheia de benefícios, e alguns dos benefícios que eu vou trazer para você aqui do guaco, poucas pessoas conhecem esses benefícios, tá? Se você ficar comigo até o final, você vai fazer o uso da totalidade do guaco, tudo que o guaco pode oferecer de benefícios para você. Bom, essa planta aqui, o nome científico do guaco, né, dessa variedade de guaco, porque a gente tem uma outra variedade também, que é pouquíssimo conhecida, que é uma guaco selvagem, tá? Que o nome científico dela é Micania lavigata, tá? É o nome científico da outra variedade de guaco, que é um guaco selvagem. E essa variedade de guaco aqui, que é o mais comum, que é o mais fácil de você encontrar, inclusive você pode comprar muda dele na floricultura, você encontra mudas de guaco na floricultura, pelo menos aqui na minha cidade a gente encontra. Essa variedade de guaco, que é a mais comum, que é encontrada nos jardins, aí nos quintais, é a Micania glomerata, tá? Que é o nome científico para essa variedade de planta, tá? Do guaco aqui. Bom, esse guaco, nessa planta aqui, ela é uma trepadeira, né? Ela possui ramas, ela possui cipó. Então você também pode utilizar o guaco como uma planta ornamental. Ela é uma planta que dá uma flor, tá? Porém não é tão bonita assim, não é tão usada nesse quesito de ser ornamental por conta das flores. Mas você pode utilizar o guaco como ornamental porque é uma planta que ela fica folhada assim, ó, possui essas folhas bonitas, vistosas aqui o ano todo. Ela não cai a folha, tá? Então você pode estar utilizando o guaco na totalidade, como uma planta ornamental e utilizando os outros benefícios que eu vou trazer para você aqui do guaco. Bom, o guaco ele é muito conhecido popularmente para tratar bronquite, asma, rouquidão, tratar problemas respiratórios, né? Porém, o guaco ele oferece muito mais do que isso. O guaco tem muito mais benefícios para a gente, oferece muito mais propriedades do que simplesmente tratar o sistema respiratório. Mas poucas pessoas conhecem esses benefícios do guaco. E olha só, eu vou trazer nesse vídeo para você algumas outras plantas que você pode fazer aí, por exemplo, um chá, utilizar em junção com o guaco para potencializar esse efeito do guaco. E aí essas plantas podem então realmente fazer milagres na sua vida, tá? Por exemplo, se você sofre de asma, sofre aí com bronquite, né, bronquite asmática, se você tem aquela alergia, tem rinite, o guaco vai ajudar muito, tá? Mas se você utilizar outras plantas aqui que eu vou falar, vai ser sensacional. Você vai então depois aí, digamos assim, fica aí no seu compromisso de trazer aqui para o canal esse resultado, né? Você talvez depois mandar para o WhatsApp ou colocar simplesmente na mensagem falando que realmente ajudou, né? Já tem vídeos aí as pessoas relatando, por exemplo, que teve vários benefícios depois que tiveram Covid-19 através do uso da folha de manga. E a folha de manga é uma das plantas, é uma das coisas que você vai fazer em junção com o guaco, tá? É maravilhoso. E eu vou explicar para você como é que usa. Olha só, o guaco ele tem efeito, né, anti-inflamatório, ele tem propriedades antibióticas, ele é antiasmático, né? Ele tem efeito antipirético, ele tem efeito também de ser analgésico, ele tem efeito de ser ansiolítico. Olha só, ansiolítico é uma das coisas que as pessoas pouco utilizam do guaco, as pessoas não conhecem esse efeito, mas ele tem o efeito ansiolítico, tá? Então ele tem efeito bactericida, né, combatendo diversas bactérias, gram-positivas, gram-negativas. Ele tem efeito de ser fungicida, né, bactericida, antimicrobiano, de ter um efeito aí de ser, enfim, tem muitos e muitos benefícios mesmo, muitas propriedades. Então, o que você pode estar utilizando no guaco? Para que você pode estar utilizando? Por exemplo, vamos começar com o básico. Se você tem uma infecção na garganta, se você está com uma inflamação na garganta, o guaco vai ajudar muito. Você pode tanto beber esse chá do guaco, como você também pode estar fazendo um gargarejo com o guaco. Aí nesse gargarejo eu vou te dar uma dica. É incrível você utilizar a folha da goiaba. Utilize a folha da goiaba com o guaco. Tanto vai ajudar contra a dor de garganta, contra a rouquidão,
contra também a infecção, a inflamação, o mau cheiro também, tá? Então o guaco com a folha da goiaba vai ser incrível. Você pode estar utilizando aí umas 2 folhas dessa daqui de guaco com umas 2 folhas de goiaba para fazer uma xícara de chá, não para você beber, mas para você então utilizar fazendo esse gargarejo, tá? Você vai fazer esse gargarejo, esse bochecho, e vai ser incrível contra a dor de garganta, contra então esse processo inflamatório na garganta, tá? Vai então limpar toda essa região aqui e vai combater diversas bactérias que tiver aqui, tá? Bem como a folha da goiaba também vai fazer toda uma higiene bucal, tá? Vai ser incrível. Já é uma das propriedades aí que você vai se beneficiar com o guaco. Fazendo então todo esse sistema respiratório, né, que a gente começou aqui cá na boca, vamos fazer então o seguinte. A folha do guaco, ela tem um efeito muito grande, tá? No pulmão. Ela limpa os pulmões. Você vai utilizar, por exemplo, a folha do guaco com a folha da manga. A folha de manga, ela tem o efeito de ser broncodilatadora. E a folha do guaco também tem a propriedade de ser broncodilatadora. É incrível a propriedade dele ter esse efeito, tá? Ele dilata os brônquios, né? Por conta das cumarinas, né? Que são aí fitoativos, né? São fitoquímicos do guaco, da planta guaco, você vai então ter esse benefício. Tá? Então vai ter o efeito antiasmático, combatendo toda enfim, sabe aquele chiado no peito, também vai combater. Enfim, se você estiver tossindo, estiver aquela dor, também vai ter aquele efeito de combater isso daí, tá? O guaco tem esse efeito, a folha de manga tem o efeito, tá? De combater a tosse, ele tem o efeito de combater a tosse. Inclusive, aí para combater a tosse, você vai utilizar a folha de manga, a folha do guaco, com essa outra planta aqui, ó, que é incrível também, que é a Lípia alba, tá? Que é essa melissa aqui, né? Popularmente ela é chamada de melissa, cientificamente essa daqui é a Lípia alba, tá? E ela é a erva cidreira de rama, tá? Ela é chamada de erva cidreira de folha, erva cidreira de rama, erva cidreira nacional, erva cidreira brasileira. Então essa plantinha aqui você pode estar utilizando também. Ela está tendo esses furinhos aqui porque insetos andam picando ela, tá? Então quando você vai utilizar, utilize folhas bem vistosas, bonitas aí. Então utilize aí mais ou menos umas 3, 4 folhas dessa daqui, com uma folha dessa de guaco, você pode estar bebendo esse chá aí, tá? 2, 3 vezes ao dia, tá ok? No final do vídeo eu vou falar as contraindicações aí, quem que não pode estar utilizando a folha de guaco. Então se você fizer essa junção aqui de erva cidreira brasileira com o guaco, Lípia alba, né, com Micânia aglomerata, vai ser incrível, combatendo então esse chiado no peito, né, essa canseira, essa tosse insistente, persistente, aí você vai utilizar o guaco, tá? Bom, a folha de manga também tem esse efeito, né? Então você vai utilizar a folha de manga com a folha de guaco. Incrível também, tá? Bom, então, a folha de guaco, ela vai ajudar a combater, né, todo esse pigarro, esse catarro, vai eliminar, porque ela tem efeito de ser também mucolítica, tá? Ele tem efeito de dissolver o muco, tá? E inclusive, a cumarina, né, uma das contraindicações, por quê? Porque a cumarina, ela afina o sangue, tá? Então o guaco, ele tem esse efeito, né, de afinar o sangue. Para você que precisa de afinar o sangue, você, por exemplo, ao invés de estar usando varfarina, de estar usando Pradaxa, de estar usando aí alguns medicamentos como AS, muitas pessoas utilizam AS, né, acho que é brincadeira utilizar AS, você vai utilizar o guaco. Utilizando o guaco, você está afinando o seu sangue, está raleando um pouco o seu sangue, tá? Facilitando aí, né, na passagem do sangue, evitando a pressão alta. Para pessoas que precisam de afinar um pouco o sangue por conta de trombose, tá aí um efeito do guaco de ser antitrombótico, né? Evitar os trombos. Por quê? Porque ele afina o sangue. Em contrapartida, pessoas que utilizam aí, então, que eu falei, que é o AS, Marevan, Pradaxa, né, Comaldin, são medicamentos que afinam o sangue. Então você que usa varfarina, medicamentos para afinar o sangue, o guaco potencializa, ele deixa muito mais fino ainda. Então toma cuidado, tá? Toma cuidado, porque se você utilizar o guaco junto com esses medicamentos, seu sangue vai afinar mais. Então tá aí uma das contraindicações do guaco, tá? Mas se caso você falar com seu médico, o que eu acho muito difícil dele aprovar
com certeza ele vai ficar com o medicamento, mas essa planta que afina o sangue. Precisa de afinar o sangue? Então o guaco afina o sangue, contanto que você também não vai utilizar o guaco para tempo sem fim, tá? Então o guaco ajuda muito contra isso daí, ele vai dissolver o muco, né? Então o guaco é sensacional. Você viu aí que para o sistema respiratório o guaco oferece tudo, né? Bom, ela é uma planta incrível anti-inflamatória. E a gente sabe, né? Tudo está com inflamação, bronquite, rinite, artrite, enfim, tem diversas inflamações. Tudo que termina em it é uma inflamação. E o guaco, ele ajuda contra diversas inflamações. Só que como as cumarinas atuam muito no sistema respiratório, nós aproveitamos muito mais o guaco no sistema respiratório. Porém, o guaco vai oferecer outros benefícios também, tá? Então, é incrível os benefícios do guaco. Bom, o guaco ele tem o efeito de ser antibacteriano, né? Então, se tiver um ataque de bactérias aí, enfim, tiver qualquer doença relacionada ao ataque de bactérias, ele tem o efeito de ser antibacteriano, de ser antifúngico, né? Já falado, ele tem o efeito de ser broncodilatador, vai ajudar contra a asma. Se você utilizar com a folha de manga vai ser sensacional. Utilizando, por exemplo, com hortelã também vai ser muito bom, com outras plantas aí que oferecem benefícios para o sistema respiratório. O guaco é sensacional. Mas agora deixa eu falar aqui um efeito do guaco que poucas pessoas utilizam, que é o efeito ansiolítico. O guaco ele tem um efeito de ser ansiolítico, ou seja, tem um efeito, né, sobre o sistema nervoso, de ajudar, por exemplo, contra a insônia. Se você tomar um chá de guaco, por exemplo, quando você está com tosse, aquela tosse insistente, que não te deixa dormir, ao mesmo tempo, além de você estar ali com aquela insônia, digamos assim, você está com insônia talvez por um outro motivo, não só pela tosse, mas ele vai te ajudar nesses dois sentidos. Tanto ele vai cortar aquela tosse, como ele vai ajudar também a estimular um sono, né? Então, você está tendo dificuldade por conta que você está tossindo, além do guaco cortar essa tosse, né, combater essa tosse, ele também vai ajudar você a dormir melhor. Então, olha só que incrível. E aí, se você combinar o guaco com essa plantinha que eu falei aqui, que é a melissa, né, que é a Lipia alba, ele vai ter esse efeito também, né, vai ter o efeito de ser ansiolítico. Se você utilizar aqui com capim-limão, capim-cidreira, capim-santo, também vai ter esse efeito, vai ser potencializar o efeito dele ser ansiolítico. Se você utilizar a folha do guaco com camomila, se você utilizar com melissa officinalis, né, com a erva cidreira verdadeira, também terá o efeito potencializado. E outras plantas aí também ter o efeito, né, de ser ansiolítico, como a folha do maracujá, né? Mas então, se você utilizar a folha do guaco com uma erva cidreira, com uma camomila, vai ter um efeito incrível sobre o sistema respiratório, né? E ao mesmo tempo vai ter o efeito ansiolítico, porque ele também tem o efeito ansiolítico, tá? E uma outra coisa também que as pessoas não utilizam a folha do guaco e é incrível a folha do guaco, que é comparado com medicamentos aí contra, né, processos infecciosos no sistema digestório, no sistema, no intestino, tá? Você vai utilizar a folha do guaco para combater uma diarreia, tá? Porque além dele ter o efeito então, de realmente cortar essa diarreia, de combater esses movimentos aí, né, do intestino, esses movimentos que vão estar provocando essa diarreia, bem como ele vai combater uma bactéria, por exemplo, uma infecção alimentar. Você vai estar tendo uma diarreia por conta dessa infecção alimentar, o guaco vai combater. Tanto combater a diarreia, como também combater as bactérias ali, né, que estão, então, enfim, que causou essa contaminação, né? Você comeu aquele alimento contaminado e a folha do guaco, então, vai combater essas bactérias aí, tá? Então, incrível. Você pode estar utilizando a folha do guaco, nesse caso, em junção, né, em conjunto com a folha da pitangueira, ou então a folha da goiaba, né, que a folha da goiaba é incrível contra a diarreia, e aí você pode estar utilizando os dois contra a diarreia. E a folha do guaco é incrível contra a diarreia, comprovado cientificamente. Tem muitos estudos, né? Estudos aqui no Brasil, estudos fora do Brasil, mostrando que a Micânia glomerata, que é o guaco, né, é uma planta sensacional contra a diarreia também, tá? Então você pode estar utilizando o guaco contra a diarreia.
Bom, você vai utilizar o guaco, então, contra processos, por exemplo, inflamatórios, pode ser diversos, principalmente do sistema respiratório. Você vai utilizar contra tosse, contra asma, contra bronquite, né? Você vai combater a diarreia com guaco, vai ajudar a melhorar o sono com o guaco, tá? Porém, você não vai utilizar o guaco por tempo sem fim. O guaco, por ele ter esse efeito aí de afinar o sangue, né? O guaco, ele pode trazer alguma complicação se você fizer o uso indiscriminado do guaco. Crianças, por exemplo, só podem utilizar o guaco se tiverem acima de 1 ano, tá? E assim mesmo a dose por uma criança é menos da metade do que de um adulto, tá? Nesse caso, para uma criança, vai ser aí a metade de uma xícara, tá? Você pode dividir essa xícara aí. Se você fizer uma xícara de chá com a folha do guaco, você vai dividir essa xícara ao meio, tá? E administrar para essa criança. Então você vai utilizar, por exemplo, ao longo do dia, 1 xícara somente para uma criança acima de 1 ano, tá? Se for um adolescente, já pode fazer o uso do guaco aí em torno de umas 2 xícaras, até 3 xícaras, dependendo do caso. E se for, no caso, um adulto, vai utilizar 3 xícaras aí ao dia, 3 até 4 xícaras ao dia, tá? Da folha do guaco. Então, como que você vai utilizar? De preferência, você utilizar a folha do guaco seca, porque o processo de secagem concentra os fitoativos e aumenta a concentração de cumarina, tá? Isso é um dos segredinhos do guaco, uma coisa bastante incrível do guaco. A folha seca tem mais propriedades ainda do que a verde, mas a verde não fica para trás. Você pode utilizar a folha verde também do guaco, não tem problema nenhum, não oferece perigo algum. Pessoas que não podem utilizar, que eu falei, né, e vou repetir aqui, são pessoas que fazem o uso de varfarina, AS, Marevan, pessoas que fazem o uso de medicamentos para afinar o sangue. Então vocês tomem cuidado ao utilizar o guaco, não utilizem indiscriminadamente aí o guaco, né, não vai utilizar por muito tempo, ou então não faça a junção, né, evite então, se vai fazer o uso do guaco, porque já que ele vai ter esses benefícios sobre o sistema respiratório, inclusive combatendo a Covid-19, apesar que agora a gente já passou por todo o perigo da pandemia, mas muitas pessoas, o vírus vai ficar aí, né, ele vai continuar assolando, e a gente sabe que o vírus ele tem um efeito mutante, ele vai mutando e ele vai se transformando. Então, fazer o uso do guaco, gente, vai prevenir contra essas doenças atuais e contra várias outras doenças aí também que vier pela frente, tá? Então, o guaco tem todos esses benefícios. Bom, então nós vamos utilizar o guaco aí, utilizando, ó, você pode estar utilizando, para cada xícara de água, você pode estar utilizando uma folha dessa daqui grande de guaco, ou então pegue a folha de guaco, aí as folhas de guaco, pica elas bem picadinho, lava elas, verifica se não tem furo, se não tem nada contaminado, se não está numa área aberta, se que alguma pessoa pode jogar um produto químico, um animal possa fazer alguma coisa, né? Fazer um xixi, um cocô em cima da planta, para não ter contaminação com coliformes fecais. Você vai utilizar então esse guaco, verifica como é que está a planta, lava ela bem lavadinho, né? Não precisa utilizar cloro, nada disso, porque o cloro também vai contaminar, utiliza somente aí o detergente neutro, lava bem essas folhas, pica ela bem picadinho, ou então amassa no pilãozinho e meça uma colher aí de sopa, se for de folha verde, uma colher de sopa, né, para cada xícara de água. Se for a planta seca, uma colher de sobremesa para cada xícara de água. E faça o uso, então, do guaco no seu dia a dia. Não precisa fazer o uso sempre, né, preventivo e fazer todos os dias, mas utilize aí, né, está aí utilizando a folha do guaco, né? Então, pessoas que fazem o uso de anticoagulante não fazer o uso do guaco, porque vai afinar mais. Crianças somente acima de 1 ano para fazer o uso do guaco, assim mesmo a metade, tá, ou até 1/3 da quantidade que um adulto utiliza, ou seja, fazer uma xícara dessa de chá de guaco por dia, você vai administrar numa criança 1/3, ou então uma metade, dependendo do caso, tá? Com aquelas ressalvas, né? Aí por questão, né, que o guaco afina o sangue, tá bom? Mulheres que têm uma menstruação intensa também, né? Toda vez que tem uma menstruação intensa, o guaco vai potencializar isso daí,
tá? Então pode trazer um risco, trazendo talvez até uma hemorragia, se você fizer o uso do guaco enquanto está menstruando. Então não faça o uso do guaco se você já está aí na menstruação, tá? Grávida jamais vai utilizar o guaco, porque já falado, já que afina o sangue, ele estimula, tá? Ele vai estimular aí um parto prematuro, então um aborto, tá? Então grávida não vai utilizar. Lactante, se caso você utilizar aí, por exemplo, uma xícara somente ao dia, até que não oferece muito perigo não, mas enfim, a gente vai ficar ainda com essa ressalva também as lactantes, não fazer o uso aí do guaco, tá? Então, grávida, lactante, fica a ressalva, vocês não utilizem o guaco. Grávida em tempo nenhum vai fazer a utilização do guaco, tem algumas plantas que você até pode utilizar ali depois dos 3 primeiros meses, mas o guaco não, você não vai utilizar ele em tempo nenhum da gestação, tá? Evite o guaco no tempo de gestação. Crianças abaixo de 1 ano não vai utilizar o guaco, tá? Pessoas que fazem o uso de medicamentos aí para afinar o sangue, aí que eu já falei o nome dos medicamentos, não vai utilizar então a folha do guaco. Tá? Então, aí você vai utilizar uma colher de sopa para cada xícara de água, utilizando 3 vezes ao dia, né? Se você for fazer o uso dela seca, na folha seca, você vai utilizar uma colher de sobremesa de folha de guaco para cada xícara de água, utilizando 3 vezes ao dia. Se você vai fazer em conjunto, que eu falei, com o hortelã, você vai medir, então, por exemplo, uma colher de sopa de folha de guaco, você vai colocar uma colher de sobremesa de folha de guaco, uma colher de sobremesa de folha de hortelã. Para combater a diarreia, uma colher de sobremesa, né, de folha de guaco, uma colher de sobremesa de folha de goiaba ou então folha de pitanga, que vai ter as duas juntas, vai ter esse efeito potencializado, né, que a gente chama de sinergia. É o poder do guaco se juntando com o poder dessas outras ervas aí. Vai fazer para a ansiedade, vai ajudar contra a ansiedade, vai utilizar a folha do guaco, então, em conjunto com a camomila, com a macela, né, com outras plantas aí como a erva cidreira, vai colocar metade, né? Por a erva cidreira ser uma planta muito tranquila, pode utilizar uma colher de sopa, tá? Pode utilizar uma colher de sopa de erva cidreira com uma colher de sobremesa de folha de guaco. E você vai estar fazendo a administração aí 3 vezes ao dia, pode estar utilizando inclusive à noite, né? Porque vai ter o efeito contra a ansiedade, tá bom? Então você viu a propriedade do guaco de ser anti-inflamatório, antibacteriano, de combater a asma, de combater a tosse, de combater então a bronquite, né? E também, bem como ter o efeito ansiolítico, né? Contra a ansiedade, de ter o efeito também contra aí, por exemplo, uma diarreia, né? Então é incrível. O guaco tem esses benefícios, gente, e muitos outros benefícios que uma outra hora a gente traz aqui, tá? Senão o vídeo fica longo demais, mas tá aí. Os principais benefícios do guaco, tudo comprovado cientificamente, que inclusive na descrição do vídeo fica para você o link ou então a matéria, né? Tudo aí, a referência bibliográfica, né? Para você conferir que tudo isso é cientificamente comprovado, né? Tem estudos para mostrar que o guaco tem esse efeito aí maravilhoso, né, no nosso organismo. Bom, meus amigos, se você gostou então aí de saber sobre os benefícios e propriedades do guaco, deixe seu joinha, deixe seu like, comente aí se você já conhecia essa planta aqui, já sabia desses benefícios, se conhecia esses outros benefícios que eu falei, né, contra a diarreia e também aí contra a insônia, né, de ter esse efeito, né? É incrível, né? Bom, pessoal, então, um grande abraço, fica com Deus, espero vocês no próximo vídeo. Fica com Deus. Tchau, tchau.